Shalom Adonai, a paz do Senhor, povo de Deus. Seja muito bem-vindo a mais uma aula de teologia. E hoje o assunto é angelologia, doutrina dos anjos. Olha, pessoal, que matéria especial. Nós estamos na lição 4 desse livro. Esse livro são 4 videoaulas. Se você perdeu a aula 1, 2 e 3, vai lá no canal e assiste. Hoje é encerramento desse livro, lição 4, angelologia. Hoje nós vamos aprender tudo sobre os demônios, o julgamento final de Satanás, tudo sobre o Satanás e os demônios, que também são anjos de Deus, mas porém caído, pessoal. São anjos que eram de Deus e se deixaram rebeliar juntamente com Lúcifer e se rebeliou, caiu do céu. Tá bom, pessoal? Seja bem-vindo, eu sou o pastor Josiel Saraiva, professor de teologia há mais de 23 anos aqui em São Paulo, capital. Estamos em 16 países, 27 estados brasileiros. Tá bom, pessoal? Que Deus te abençoe. Em janeiro nós temos uma grande formatura aqui em São Paulo. Nós estamos no mês de novembro, aí dezembro e janeiro. Eu preciso de quem for fazer a formatura me ligar no WhatsApp, me chama no WhatsApp, nem liga, me chama, dá o teu nome, tá bom? Para mim colocar o teu nome na lista de pessoas que vai se batizar, batizar, se formar, pessoal, se formar aqui, ó, em teologia. Eu falei batizar, Jesus amado. Quem vai se formar, me chama no WhatsApp, pessoal, ó, o anel de teologia, os livros de teologia, ó. Curso básico são 20 livros, aqui ó. Aí o básico, o médio e o bacharel são 40 livros, aqui é o básico, só o básico é 20 livros. Básico, médio e bacharel, 40. E para você que já fez o básico, médio e bacharel, tem o mestrado. Você pode fazer o pacotão. O que é o pacotão? É o básico, o médio, o bacharel e o mestrado, tudo junto. Ó, eu envio pelos correios todos esses livros. Vamos para a aula. Vamos para a aula. Pessoal, amanhã, hoje é encerramento desse livro. Amanhã é essa aula aqui, ó. Antropologia, doutrina do homem. Theos gnoskeu tan anthropo. Deus conhece o homem, da língua grega. Ó, amanhã é tudo sobre corpo, alma e espírito e a criação do homem. Amanhã será esse assunto aqui. Hoje é esse aqui. Vamos lá para o assunto. Quem são os demônios? Você percebe, pessoal, que a Bíblia não fala nada sobre os demônios? A única coisa que ela fala é manifestação. Jesus expulsou uma legião de demônio. O demoniado de Gadareno fala sobre eles, mas não fala sobre a origem. Quais são a origem dos demônios, hein? É interessante, né? A Bíblia fala que Jesus expulsava demônio, os discípulos expulsavam demônio, mas a Bíblia não fala sobre a origem dos demônios. Demônio é a mesma coisa de anjo caído ou não? O que são os demônios à luz da Bíblia? Se você ficar até o final, você vai aprender. Já vai fazendo a sua pergunta aí agora. O que é demônio? O que é anjo? Quantos anjos existem? Faça a sua pergunta aí agora. Que eu mesmo, pastor Josiel Saraiva, vou te responder. Tá bom, pessoal? Aqui dentro dessa matéria. Lição 4. Quem são os demônios? Tu crê que há um só Deus? Faz bem. Também os demônios crê e estremeces. Tiago 2:19. Deixa eu derrubar um ditado popular que diz aí assim, ó. Os demônios crê e estremecem, mas não obedecem. A Bíblia não fala isso, não. A Bíblia está falando aqui em Tiago 2:19. Leia aí, ó. Tiago 2:19, estou lendo aqui. Tu crê que há um só Deus? Faz bem. Também os demônios crê e estremece. Crê e estremece, ponto final. Mas os crentes
acrescenta, mas não obedece. Não está isso na Bíblia. O diabo crê, estremece, mas não obedece. Não está isso. Está assim, ó. Tu crê que é um só Deus, faz bem. Porque até os demônios crê e estremecem. Ponto final. Agora esse, mas não obedece, não tem. É acréscimo de pregador. Ah, mas os demônios obedecem. Quem falou que ele obedece? O demônio obedece ou não? Pessoal, o demônio não obedece a nós, criaturas. Mas a Deus ele obedece. Tudo está no controle de Deus. Ele é onipotente, ele controla tudo. Ah, os demônios não obedecem a Deus. Obedece tanto Deus como Jesus e o Espírito Santo também. Lembra de Jesus? Sai dele, gadareno. Saiu. O endemoniado gadareno saiu. E Deus, os demônios obedecem a Deus? O próprio Satanás, a Bíblia fala que ele obedece. Qual é a parte? Ele vai diante de Deus e fala assim, Deus, eu estou querendo provar Jó, tentar, bagunçar Jó, a vida de Jó. O Senhor deixa ou não? Se o Senhor deixar, amém, eu vou lá. Se o Senhor não permitir, quem sou eu para tocar no teu filho? Eu posso ir lá ou não, Criador? Aí Deus, eu vou permitir. Vai lá e toca tudo que ele tem, menos na alma. Então Satanás obedece, os demônios obedecem a Deus. Então esse ditado é mentiroso. O diabo crê, estremece, mas não obedece. Não obedece a criatura, eu e você. Mas a Deus, meu irmão, o diabo é um mosquitinho diante de Deus, assim, ó. Entendeu? A demologia, o estudo de demônio. Demonologia, é a ciência dos demônios. É um estudo que vem despertando os interesses de pessoas no final de século. Teoria falsa sobre os demônios. Essas teorias apresentam ideias divergentes sobre a origem dos demônios caídos. Utiliza textos bíblicos isolados para referir essas teses, porém a refutaremos à luz do ensinamento verdadeiro da interpretação geral das Escrituras. Os demônios seriam espíritos sem corpos de habitantes de uma raça pré-adâmica? Olha, pessoal, aqui é uma teoria, viu? É uma teoria. Os demônios seriam espíritos sem corpos de habitantes da raça pré-adâmica. Será que teve uma raça antes de Adão e Eva? E essa raça era os demônios? Sim ou não? Acreditam os defensores dessa teoria que havia uma terra de uma raça pré-adâmica, ou seja, uma raça antes de Adão e Eva na terra. Pessoal, essa teoria não é bíblica. Não é bíblica, não tem respaldo. Por essa ideia da raça pré-adâmica é uma pura conjectura, sem nenhum apoio bíblico. Então esse negócio de uma raça pré-adâmica que os demônios eram uma raça antes de Adão e Eva no jardim, isso é heresia, é antibíblico. A única criação de seres vivos inteligentes existentes na criação foi os anjos, mas lá no céu, na terra, Deus criou uma raça e essa raça transformou em demônios? Não. Olha, não há nenhuma raça criada anterior à raça humana de Adão e Eva. Gênesis 1:26, Deus falou, façamos o homem. Aí foi a primeira criação física, material na terra. Não foi uma raça pré-adâmica. Raça pré-adâmica os demônios? Não. Essa teoria é falsa. É uma teoria que muitos acreditam. Mas eu não acredito não, pessoal. Vou já explicar a origem dos demônios. A outra teoria aqui, ó. Os demônios seriam gerados de relação de anjos com mulheres antediluvianas. Gênesis 6. Gênesis capítulo 6. Ali é os demônios? Os demônios é a segunda teoria. A primeira teoria é os espíritos
a de raça pré-adâmica, primeira teoria falsa, não é bíblico. Segunda teoria falsa, os demônios seriam seres gerados da relação de homens com mulheres antes do dilúvio? É lamentável que esses pretensos estudiosos da Bíblia esqueçam algumas regras básicas de interpretação e que arriscam interpretar isoladamente certos textos das Escrituras. É o caso de Gênesis 6. Existem algumas teorias formadas sobre esse texto, os quais chocam com o ensino geral das Escrituras. Entretanto, destacaremos que a teoria mais aceita é o fim dos elucidamentos da doutrina do ponto de vista da Bíblia. Então, os demônios seriam descendência de anjo com mulheres? Não! Essa segunda teoria é falsa também. Já eu vou falar quem são os filhos de Deus de Gênesis capítulo 6. Tem muita aluna aí me perguntando, pastor, o que é Gênesis capítulo 6? Os homens, melhor dizendo, os anjos pegaram as mulheres ou não? Os anjos tiveram relação sexual com as mulheres ou não? Fizeram ou não sexo com mulheres? Então, pessoal, nós vamos abordar já esse assunto. A teoria mais forte do pecado de miscigenação, praticação por anjos. Os defensores interpretam que as filhas dos homens eram realmente a descendência de Adão e Eva. Não, meu irmão, nós vamos entrar já. Os demônios seriam simples nomes dados de certas enfermidades. Câncer é demônio, diabetes é demônio. Tem gente que fala isso aqui, ó. Os demônios seriam simples nomes dados a certas enfermidades? Não, é teoria. Não é verdadeiro. O demônio seria espírito de homens malvados que já estão mortos? Será que um cara lá, o Hitler, gente que foi muito mal no passado, será que é os espíritos deles que estão por aí perambulando? Não. Morreu, segue-se a Deus ou o inferno? Pessoal, não existe. Eu vi uma alma. Quando eu era criança lá no Maranhão, as pessoas falavam muito, né? Tem uma alma ali. E eu era criança, eu não sabia, eu acreditava. Meu irmão, não existe alma. A alma, se é de Deus, vai para o céu. E se é do diabo, vai para o inferno. A alma não fica na terra vagando. Ei, eu morri, eu estou aqui para perturbar. Não, meu irmão. Não. Aí é demônios, anjos caídos. Quem são os demônios então? Na rebelião promovida por Lúcifer, esse arrastou consigo uma grande multidão de seres angelicais. Mateus 25 e Apocalipse 12. Depois ele organizou sua própria corte com os anjos que seguiram, distinguindo-se principado, potestade, dominadores das trevas e das ordens espirituais da maldade. Os anjos tocaram a sua habitação pela oferta de rebelde de Lúcifer. Foram banidos da presença de Deus e seguiram a Lúcifer, e assim passaram a ser identificados como anjo caído. A grande rebelião. Lá no céu não teve a rebelião? Satanás enganou os anjos e tentou a adoração e caiu, não foi? Pronto. Aí está a origem dos demônios, que eu vou explicar agora. O significado do termo. Quando Moisés destaca a idolatria, sacrifício aos demônios. Duas classes de demônios. Estão divididas em duas classes distintas, os livres e os prisioneiros. Tem demônios presos lá no rio Eufrates, que é anjo caído, e os livres. Aqueles que estão livres andam pela região celestial sobre o governo do principal do líder, Satanás. A Bíblia diz religiões celestiais, é em cima. Acima das nuvens, no espaço sideral, os demônios andam aí. Por isso que eu não acredito em extraterrestre.
extraterrestre é os espíritos malignos aí, ó. É um demônio que se manifesta em ET e o besta acredita. Entendeu? A ciência vai dizer que eu estou falando é loucura, mas a palavra da cruz é loucura para os que perecem. Meu irmão, não existe ET, nave espaçonave. Isso é os demônios que estão em cima, se materializando em ET, em nave, e as pessoas veem, o ET existe, nave existe. Não, meu irmão. Paulo falou que o Satanás se transforma até em anjo de luz. Ele se transforma até isso aqui, ó, luz. Ele não vai se transformar em um ET para enganar os bestas? A Bíblia diz que o diabo faz sinais que, se for possível, engana até os escolhidos. Então, eu, pastor Josiel, não acredito em ET, nem nave, disco voador. Para mim, se as pessoas verem, é os demônios que estão se apresentando. Isso é coisa demoníaca, maligno. Ok? Então eu vou explicar aqui, ó, o seguinte, os demônios, qual é a origem do demônio? Quando Satanás se rebeliou, caiu com ele 30% dos demônios. Só que alguns anjos queriam, destruir a criação de Deus no céu, queria bagunçar lá no céu antes de Deus expulsar. Aí Deus desincorporou alguns. Então, o que são demônios? Anjos caídos sem corpos, desincorporados. Caiu duas espécies de anjos na terra. Os anjos com seus corpos espirituais e os anjos sem os corpos espirituais, que Deus desincorporou eles para não haver uma destruição celestial. Então, quem são os demônios? São anjos caídos, sem corpos, porque Deus desincorporou eles. Então, para agir, eles precisam de um corpo. Lembra lá do demoniado gadareno? Nós estamos nesse corpo, mas se o Senhor nos expulsar, manda-nos para os corpos dos demônios. O demônio precisa de corpo para agir. Eles não agem mais. Por exemplo, isso aqui está parado. Mexeu. Foi um anjo mau. Porque o demônio não tem poder para tocar nas coisas. Eles são desincorporados. Demônios são espíritos sem corpos. É interessante, né? Então, existe dois tipos de anjos que caíram do céu, viu? Os anjos caídos normal e os anjos caídos desincorporados. Deus desincorporou eles para evitar uma possível o ataque lá no céu, que a Bíblia diz, houve batalha no céu, Miguel batalhou com seus anjos, a serpente caiu do céu. Ali refere-se naquele grande dia da batalha, entendeu? Então, os demônios são anjos caídos desincorporados. Eles precisam de um corpo físico para agir. E tem outra classe de anjo que é os anjos normal caído. Os anjos maligno caído e os anjos maligno caído desincorporados, sem corpos. Então tem duas formas, os anjos caídos e os demônios. Os demônios são sem corpos espirituais e físicos. Ok? Por isso que quando entra na pessoa, não entra um anjo caído, entra um demônio. Porque o demônio quer um corpo para habitar. Ele entrou no gadareno, ele entrou nos porcos, ele entrou em outras pessoas. Os demônios precisam de corpos físicos para habitar, para se manifestar. Já os anjos maus, caídos, não, eles têm seus próprios corpos. Deus desincorporou só alguns, não todos os anjos que caíram. Anjos maus. Existem anjos bons e anjos maus. A palavra anjo é mensageiro. Ó, eu já expliquei na primeira aula. A palavra anjo, anjo do grego é ângelo. A palavra ângelo vem do grego, que significa anjo.
A palavra anjo, na língua hebraica, significa malak. Portanto, a palavra malak é do hebraico, que significa anjo. E ambos significam mensageiro. Então tem anjo do bem e anjo do mal. Espírito maus, anjos caídos. Os anjos foram criados perfeitos e sem pecado, assim como o homem, dotado de livre escolha, livre-arbítrio. Sob a direção de Satanás, muitos pecaram e foram lançados para fora do céu. O pecado no qual eles e seu chefe caíram foi o orgulho. Alguns têm pensado na ocasião da rebelião dos anjos foi a revelação futura da encarnação do Filho. Olha aí, pessoal, alguns têm pensado que a ocasião da rebelião dos anjos foi a revelação futura da encarnação do seu Filho e de sua obrigação com eles o adorarem. Olha aí, pessoal. Eu conversei pessoalmente com o saudoso pastor Severino Pedro, um dos maiores doutores que já pisou na terra. Maiores, Severino Pedro. Ele era aqui da Assembleia de Deus, sede do Ministério do Belém, em São Paulo, com o pastor José Wellington. Ele dava estudo para pastores. Eu conversei com ele, tenho foto com ele, conheci ele. Aliás, foi ele que me ensinou a fazer esses livros. Foi o pastor Severino Pedro, que é o autor daquele livro, versículo por versículo de Apocalipse. Entendeu? Então, o pastor Severino Pedro foi ele que me ensinou a fazer esses livros. O maior doutor, o maior teólogo das Assembleias de Deus foi o pastor Severino Pedro da Silva. Na visão deles é o seguinte, os anjos estão lá adorando, ainda não existia nem anjo, nem terra, ninguém, não existia ninguém. Não existia Adão e Eva, Jardim do Éden. Aí os anjos estão adorando, glória, glória, adorando a Deus. A Deus, espere um instante, que eu vou revelar um plano futuro. Um dia eu vou criar a terra, vou colocar o Jardim do Éden, colocar Adão e Eva, o homem e mulher. Mas o homem e a mulher vai pecar e eu vou mandar um Salvador salvar eles lá embaixo na terra. E esse que eu vou enviar vai ser a palavra, o verbo, Cristo. Eu vou enviar ele como homem para nascer de Maria. Então eu quero que vocês adorem esse que eu vou enviar e ele vai nascer, ele vai ser meu filho na terra. Todo mundo ali. Deus está falando que é para adorar aquele ser lá do lado dele. Ele vai dizer que é o filho dele. Todo mundo é para... Aí a Bíblia se cumpre assim, este é meu filho, todos os anjos o adorem. Já viu? Acho que está lá em Hebreus. Este é meu filho, todos os anjos o adorem. Deus exigiu a adoração do filho dele, que na verdade era a palavra lá no céu. Deus falou, todos aqui devem adorar esse. Eu vou enviar ele para salvar o homem. E todos vocês, anjos, arcanjos, querubins, serafins, todo o céu adore ele, igual vocês me adorem. Ao diabo, eu não vou adorar esse cara aí não. E vocês, anjos, vão querer adorar? Aí começou a rebelião, vai, não vai, vai, não vai, vamos destruir o céu antes de ser caído. Aí Deus desincorpora alguns e manda os outros embora. Aí começou a rebelião, 33% de cada 300 anjos que era de Deus no céu, 100 rebeliou. De cada 3 anjos que estavam no céu, 1 rebeliou. De cada 30 anjos que estavam no céu, 10 rebeliou contra Deus. Não quis adorar o Filho de Deus. Segundo as Escrituras, os anjos maus passam parte do tempo no inferno. A parte do mundo, especialmente nos ares que nos rodeia. Enganando os homens no meio do pecado, exerce grande poder sobre eles. Esse poder não obstante está aniquilado quando aqueles que fez fiel pela redenção. Os anjos são contemplados no plano da redenção, mas o inferno foi preparado para o castigo eterno dos anjos maus. O juízo de Satanás
E o diabo, os que enganavam, foi lançado no lago de fogo. Lago de fogo é uma coisa, inferno é outra coisa. Aonde está a besta e o falso profeta, de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Apocalipse 20:10. O julgamento final, o julgamento de Satanás no jardim do Éden. Quando Lúcifer virou arrojado à presença de Deus, motivou-se o pecado, a soberba. O diabo é soberbo. O juízo redentor, Deus falou, da semente da mulher vai nascer um que vai esmagar a cabeça de Satanás. O julgamento de Satanás no Calvário. Jesus venceu o diabo na morte. Deixa eu ver o que mais. O diabo vai ser lançado no lago de fogo. O inferno é o estado intermediário dos mortos. Mas o lago de fogo é o sofrimento eterno. Imagina uma fornalha de fogo bem grande e um palito de fósforo. Não tem comparação do palito de fósforo. O inferno é o palito de fósforo e a fornalha é o lago de fogo, é a condenação. Aonde o diabo está hoje? No espaço sideral. Lembra quando ele foi diante de Deus? Deus perguntou, de onde você vem, Satanás? Eu vim de passear a terra e rodear por ela. Mas não tem base bíblica que o diabo está lá no inferno. Ele controla o inferno, manda administradores lá, mas na Bíblia não há respaldo para dizer que o diabo está no inferno. Ele está aí no espaço. De onde você vem, Satanás? De rodear a terra e passear por ela. Ele fica aí perambulando, aí, vagando no espaço sideral, se transformando em ET. Agora, para Jesus, ele se materializou, viu? Ali foi o próprio Satanás físico. Não foi anjo, ali foi o Satanás real. Se apresentou para o Filho de Deus lá no deserto. Se tu és filho de Deus, o perigo do culto aos anjos. Ninguém vos domine ao seu bel prazer, com pretexto de humildade, de culto aos anjos, mantendo-se as coisas que não viu, estando debaixo da sua carnal compreensão. Do tempo de Paulo tinha gente que adorava anjo. Ai, tem anjo aqui, anjo ali. Eu vou pintar um anjo. Tem uma cadeira vazia do anjo. Eu já vi uma história aqui no meu bairro. Que o pastor foi pregar, aí ele foi sentar na cadeira e o pastor ou a pastora que estava dirigindo aquele culto falou, não senta aí não. Ele, mas por quê? Ele falou, não, que aí é a cadeira do anjo. É só ele que senta. Cadeira de anjo, meu irmão. Anjo vai sentar no púlpito, tem anjo voando aqui nesse lugar, tem até um hino. Meu irmão, o anjo não está no culto, ele vem só na hora de trazer um milagre, uma cura, um livramento de morte, ele vem, faz e volta, né? O ditado antigamente era assim, igreja, não fica triste que a igreja está vazia, mas está cheio de anjo aí sentado nesses bancos. Mentira. Tem anjo não. O anjo ele vem na hora do culto? Vem. Mas ele vem com missão específica. Ou ele vem curar, ou ele vem trazer uma bênção para alguém, ou um livramento. Ele vem, opera e volta. Anjo não fica sentado na cadeira do banco adorando a Deus. Glória, glória. Tem um anjo na porta. Como diz o pastor Marcos Feliciano, né? O pastor Marcos Feliciano fala, tem um anjo na porta, tem um anjo na janela, tem um anjo no banheiro, tem um anjo ali, tem um anjo lá fora, tem um anjo aqui. Mito! Mentira! Os anjos não ficam no culto. Eles podem até vir em culto, mas vem, traz a vitória, o livramento, a bênção e voltam. Eles não ficam adorando a Deus dentro da igreja com culto, não. Ah, você não crê que o anjo visita a igreja? Visita. Visitar, não cultuar. Vamos cultuar, todo mundo. Aí o anjo está lá. Ó, com cego andei e o anjo está lá. Não, meu irmão. Se ele está lá, ele veio com uma missão específica, que não é todo culto. Deus pode abrir exceção de um anjo visitar um culto com missão específica. Mas todo culto o anjo não está. Não tem base.
O anjo do Senhor acampa. Acampamento é um curto período. A Bíblia não diz, o anjo do Senhor mora, habita. A Bíblia diz, o anjo do Senhor acampa. Acampamento é um curto período. Então esse negócio de adoração a anjo, meu irmão, é antibíblico. João do Apocalipse viu coisa extraordinária. Aí ele quis adorar o anjo repreendeu. Não adore a mim não, adore a Deus. Anjo que recebe adoração não é anjo de Deus, é o diabo ou o demônio. 3 motivos porque não podemos adorar os anjos. Porque eles são criaturas. Porque eles são espírito em nosso favor. Porque eles são nossos conservos. O anjo não é criador. Só merece adoração quem é criador. Quem é criador? Pai, o Filho e o Espírito Santo. A Trindade é criador. Elohim, a palavra e o Espírito. Agora, dizer que adorar anjo porque ele é espiritual, não, anjo é criador. Anjo é criatura, igual nós. Perigosa aparição de anjo. Toda seita nasceu de aparição de anjo. Toda seita. O adventismo, o mormonismo, que mais? Testemunho de Jeová. Todas as seitas nasceu de aparição de anjo. Agora as igrejas pentecostais não foi anjo não. Eles até têm erro, né? Tem anjo aqui, mas não foi fundada por anjo. As seitas, as maiores seitas do mundo foram fundadas por anjo. Lembra que o islamismo, né? Os muçulmanos, quem é? O profeta Maomé. Diz que o anjo Gabriel veio e citou outra Bíblia. O Maomé falou assim, que desceu um anjo do céu, né? E mandou ele escrever outra Bíblia. Falou que a nossa Bíblia estava errada e que era para escrever outra Bíblia. Então ele tirou a nossa Bíblia e escreveu outra, chamado Alcorão. A Bíblia dos muçulmanos, dos árabes, é uma Bíblia chamada Alcorão. Foi o anjo Miguel que citou e Maomé escreveu e formou o islamismo. Paulo fala, se outro anjo vir do céu anunciar outro evangelho, seja anátema, ou seja, maldito. Pessoal, eu sou muito cabreiro com anjo. Se aparecer um anjo aqui de branco, calma, vou adorar o quê? Às vezes pode ser o anjo de Deus, pode ser um anjo do diabo. A minha Bíblia diz, o diabo pode se transformar até em anjo de luz. Então o diabo pode entrar aqui com uma luz aqui, ó, igual essa aqui tá brilhando aqui, ó. Ó. O diabo pode se apresentar com uma luz dessa. Entendeu? Aí eu já vou adorando. Calma. Se eu tô na dúvida que o anjo é de Deus, eu mando ele falar. Qual o seu nome? Meu nome é Rafael. Fala o nome de Jesus aí, por favor. Não vou falar não. Ih, meu irmão. Aí você pode repreender. Sai, Satanás. E se repreende em nome de Jesus, viu? Tem crente repreendendo o demônio pelo sangue de Jesus. Ele fala, o sangue de Jesus te repreenda. O sangue de Jesus é poderoso. Não para o diabo, mas para a igreja. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. O sangue de Jesus é limpo e purifica a igreja. Quando você clama o sangue de Jesus para a igreja, está certo. Quando você clama o sangue de Jesus para o diabo, você está jogando água limpa na merda, no barro. Entendeu? Então Jesus não falou, em meu sangue expulsarão os demônios. Foi isso? Não. Jesus falou, em meu nome expulsarão os demônios. Então, para expulsar o demônio o nome de Jesus Cristo te repreenda, Satanás. Essa é a expulsão correta. Agora tem muita gente usando o sangue de Jesus. O sangue de Jesus te repreenda, Satanás. Deus até entende que o coitado está errando e repreende o diabo pela ignorância dele. Mas não se expulsa o diabo pelo sangue de Cristo. Pela Bíblia, o meu nome expulsarão os demônios. Gostou? Testemunho real de aparição de anjo. Existe aparição de anjo? Existe. Um aluno aí me perguntou. Faça a sua pergunta aí. Eu vou ler e vou te responder agora, tá bom?
Um aluno me perguntou assim: pastor, na Bíblia está dizendo que nós hospedamos até anjo e não sabemos, é verdade? Sim. Às vezes chega uma pessoa: bom dia, estou com fome, tem comida? Tem, sou crente, entra aí, come e tal, vai embora. Conhece aquele homem? Não. Era um anjo de Deus, ele te visitou. Muitas vezes é visita de anjo. E muitas vezes é visita de ladrão, viu? É toda pessoa que você vai pôr na tua casa. Me dê um prato de comida, eu sou homem de rua. Às vezes é um noia e às vezes é um anjo. Tinha uma irmã que ela orava: Senhor, visita minha casa, visita minha casa, visita minha casa. Toda oração era visita. Ela pedia, né? Senhor, manda um anjo em casa. Um certo dia: oi, eu sou morador de rua, estou com fome, eu queria um prato de comida. Tem não? Pá! Bateu a porta na cara dele. E ela continuou orando: Senhor, manda um anjo lá em casa. Aí Deus usou uma pessoa e falou: eu mandei o meu anjo na tua casa e você bateu a porta na cara dele. Quando, Senhor, aquele mendigo que te pediu um prato de comida testou a tua bondade e você foi reprovada. Tá vendo? Eu conheço o caso, não sei se é verdade, mas me contaram quando eu era criança, que uma pessoa: eu tô com fome, eu queria um prato de comida. Aí comeu tudo, depois do almoço, sumiu. O meu professor Severino Pedro conta que o carro dele quebrou numa estrada sem saída, uma rua escura. Aí apareceu do nada o mecânico, mandou lá e consertou o carro e o mecânico sumiu. Foi um anjo mecânico. Também a mulher dele se acidentou no supermercado, apareceu o enfermeiro de branco, levou para o hospital e depois o enfermeiro sumiu. Tem casos que Deus se materializa, anjos como homem para nos ajudar, mas às vezes é anjo. A Bíblia diz: receberam visita de anjo, sem saber, entendeu? Testemunho real de aparição de anjo, que tem vários. Eu vou contar só um para nós terminar. Tinha um pastor que ele falou assim: leva esse pacote de dinheiro e deposita no banco para os missionários, para a agência missionária. Enquanto você vai lá levar, eu vou colocar 4 irmãos de joelho orar pelo livramento. Aí 4 irmãos ficou orando de joelho e o outro irmão foi depositar o dinheiro no banco. Quando ele foi depositar o dinheiro no banco, voltou. No outro dia eles fizeram um culto de missão. Aí o pastor: quem quer aceitar Jesus? Aí veio uns ladrões: nós queremos aceitar Jesus porque nós ia roubar o tesoureiro que ia depositar o dinheiro, mas na hora que nós chegou perto dele apareceu 4 policiais, bem travado, 4 policial, segurança desse irmão. Quem é esses 4 segurança, 4 polícia que estavam em volta do irmão que foi depositar o dinheiro no banco? Aí o pastor: não, o irmão foi só. Não, nós vimos 4 polícia. Então era em cada irmão de joelho, que era 4 pessoas orando, representava um anjo. 4 irmãos orando, Deus mandou 4 anjos para livrar. Aí aqueles ladrões aceitaram Jesus. Eita glória! Teve um aqui também, pessoal, que é um irmão, um pastor, que todo dia ele pegava o cavalo dele para ir trabalhar. Mas um certo dia o cavalo se emburrou e não deixou ele montar, e estranhou. Cavalo branco, difícil de montar. Ele é mansinho, mas foi muito difícil o pastor montar naquele dia. Aí pediu um cavalo vermelho emprestado do vizinho e foi. Lá no caminho: ei, tu viu algum pastor aí de cavalo branco? Não. Porque eu estou esperando ele para matar. Pode ir embora. Então o pastor não conseguiu montar no seu cavalo branco, que era Deus livrando já com anjo, espancando um anjo, sei lá, para o cavalo não se deixar montar, que o pastor ia morrer, que um homem queria matar o pastor. Está aqui nesse livro essa história. Se você quiser adquirir, tá bom? Pessoal, tá aqui os livros. Quem quiser o curso básico,
médio, bacharel, tá tudo aqui, ó, os livros. Me chama no WhatsApp, tem anel de teologia, ó. O anel vem assim na caixinha, ó, bonitinho. E lembrando a vocês que dia 27 de janeiro tem uma formatura de teologia aqui no estado de São Paulo. Eu vou formar as turmas básico, médio e bacharel. Você que estuda à distância comigo, online, e quer fazer a tua formatura aqui em São Paulo, me chama no WhatsApp. Nós estamos no mês de novembro, hoje é 14 de novembro, tá? Hoje é terça-feira, 14 de novembro, ou é 15? Nós estamos em novembro, dezembro e janeiro. A formatura é dia 27 de janeiro. Quem quiser se formar, me chama urgente. Eu preciso colocar o teu nome na lista, tá bom? Formatura de teologia. Vou mostrar aqui o diploma para vocês. Tá bom, pessoal? Quem quiser os livros, me chama no WhatsApp. Esse é o diploma. Esse é o diploma de teologia que vocês vão receber, ó. Tá bom? Vou mostrar um pouquinho aqui a escola para vocês. Aqui é meu estúdio, aqui minhas bíblias, meus livros, ó. Aqui é a escola onde os alunos sobem. Entendeu? Aqui é o interfone. Aqui é os livros. Olha aí, pessoal, chegou mais livro ontem, ó. Olha o tanto de estoque aí, ó. Tudo é estoque, ó.